leva as pessoas, principalmente as mulheres e também os homens, a atos de prostituição. Eu conheço famílias onde isso aí já é espíritos familiares que promovem a prostituição das mulheres da família. As mulheres parece que recebem aqueles demônios e se prostituem, uma atrás da outra. São famílias destroçadas. Ou então, esses demônios que agem na área do sexo, eles também agem dentro do homossexualismo e do lesbianismo. São demônios poderosíssimos, principalmente quando há uma violação, né? Há uma violação quando crianças. Esses demônios, normalmente uma criança que é violentada sexualmente por algum familiar, alguma pessoa, ela incorpora um demônio. Aquela pessoa que fez isso está endemoniada. E aquele demônio ele vai levar aquela pessoa a fazer a mesma coisa. Essa criança precisa de libertação. Essas pessoas precisam de libertação. E são demônios difíceis de expulsar, porque eles entram por esse caminho. Eles são demônios assim, muito fortes, e via de regra dá muito trabalho, como eu já expliquei no caso daquela mulher que eu mencionei aqui e que acabou se matando. Aqueles demônios, ela saía da igreja liberta, quando chegava em casa, os demônios já estavam lá através dos amantes, prontos para seduzi-las, e entrava nela outra vez, e aquela desgraça, ela acabou 20 dias depois tomando veneno e morrendo. Diferentemente desse testemunho que minha esposa deu hoje aqui, que o demônio tinha matado alguns familiares dessa irmã, e ela foi liberta e permanece. Por quê? Porque ela assumiu um compromisso com Jesus Cristo. E hoje ela é uma bênção, já é uma diaconisa numa igreja, completamente liberta disso, porque tomou uma posição a esse respeito. Então, demônios, espíritos familiares que promovem prostituição na família. Eu conheci algumas famílias que tiveram as suas mulheres prostituídas. Nenhuma delas permanecia casada, ao contrário, vivia uma vida de libertinagem, desde solteiras, e viviam uma vida assim complicadas. Por quê? Porque são espíritos familiares que agem nesta área. Adultério, depravação moral e vai por aí afora. Outro espírito familiar que costuma atacar as famílias são espíritos de pobreza, de miséria. E eles estão muito ligados à maldição, quando o pai ou o ancestral diz: olha, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai dar nada na vida, você vai ser um zero à esquerda. São expressões que marcam a pessoa, são palavras de maldição. Eu li um depoimento uma vez de um irmão que, ouvindo uma palavra como essa, ele disse: pastor, um dia quando eu estava no colégio, eu não era muito feliz na matemática, eu tinha dificuldade com matemática, e um dia minha professora de matemática disse: você é burro, você nunca vai aprender matemática. Sabe o que aconteceu? Ele nunca aprendeu matemática, porque aquela mulher tinha autoridade sobre ele, era professora de matemática. E ele não aprendeu matemática. Somente quando isso foi quebrado, é que ele passou, essa maldição foi eliminada da vida daquele jovem, e ele passou a entender matemática e acabou sendo um engenheiro. Você sabia que Albert Einstein, o grande Albert Einstein, foi reprovado em matemática na 3ª série do ginásio? É coisa inimaginável, mas foi. Por isso, eu quero dizer a você que tem dificuldades às vezes com essas coisas, peça sabedoria a Deus, faça aquela oração, peça a mesma capacitação que Deus deu a Sadraque, Mesaque, Abednego e a Daniel, que foram os mais sábios de todos aqueles cativos que estavam ali no reinado do rei Nabucodonosor da Babilônia. 3 anos depois o rei examinou, e esses 4 foram os 4 que tiraram acima de 10. Passaram com louvor. Por quê? Porque pediram graça e sabedoria que Deus deu. Não tenha receio dessas coisas.
Mas a pobreza, irmãos, é uma situação muitas vezes ligada às maldições. Ou então a espíritos familiares que acompanham, por causa do avô que amaldiçoou o pai que nunca conseguiu coisa nenhuma, vai passando para o filho, vai passando para o neto, essas coisas. Agora a Bíblia fala acerca de Jesus, no capítulo 61 de Isaías, que Cristo nos resgatou, que Cristo veio para nos livrar e nos resgatar da pobreza. E Jesus, em Lucas capítulo 4, ele referindo a essa profecia do Messias, no capítulo 61, em 61 está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar libertação aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí ele vai falando. Quando Jesus se reporta em Lucas capítulo 4 a esta profecia, no versículo 17 diz: e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vistas aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Ou seja, Jesus veio nos libertar da maldição da pobreza, da miséria. Deus não é contra a pessoa ser bem-sucedida, ao contrário, ninguém é mais rico, ninguém é mais bem-sucedido do que Deus. O que a Bíblia condena é nós termos o nosso coração nas riquezas, é fazermos dela o nosso Deus. Mas a miséria, irmão, não foi criada para o homem. Deus não tem prazer na nossa miséria. Ao contrário, Ele quer que nós sejamos prósperos. A prosperidade é uma realidade bíblica. Mas existe, então, espíritos que mantêm famílias por gerações e gerações na pobreza e na miséria. Jesus veio para acabar com isso. E você depois, lendo lá em Deuteronômio 28, você vai ver que uma das maldições da lei era a pobreza, a miséria. Ele ia plantar, não ia colher, ele ia trabalhar, não ia receber, ele ia se esforçar ao máximo e não conseguir coisa alguma. Ele estaria sempre por baixo e não por cima, sempre na miséria. E isso decorre da desobediência à palavra de Deus. Existe também alguns espíritos que atuam principalmente nas drogas. Eu quero dizer para você que quando uma pessoa entra por esse caminho, a palavra droga, a palavra drogaria, ela vem do grego. A palavra droga, ela está ligada ao vocábulo feitiçaria. Drogaria seria uma espécie de feitiçaria. Por isso que quando uma pessoa se droga, e tem certas drogas que são alucinógenas, como o LSD, o ácido lisérgico, ele começa a ver no mundo espiritual. Ele vê aqueles monstros, aquelas coisas, ele fica todo, como se costuma dizer, baratinado, né? Fora de si. A droga, ela está ligada a demônios. Demônios, é por isso que a droga, ela gera uma dependência. Ela gera uma dependência. Mesmo você fazendo, às vezes, a desintoxicação do organismo, que é uma fase, vamos dizer assim, de libertação, se você não tiver uma libertação espiritual, é quase certo que a pessoa volte a se drogar. É quase certo. Por isso, irmãos, que esse centro de recuperação de drogados, quando é baseado não somente na prática médica da desintoxicação do organismo, mas principalmente no aspecto espiritual, os resultados são excelentes. Enquanto que somente a desintoxicação
não resolve e a pessoa continua a voltar para a droga. Por quê? Porque tem demônios ali que levam a pessoa, seduz ela a usar droga. E as drogas estão ficando cada dia mais perigosas. Então é preciso ser liberto das drogas. Tem uma outra coisa que ataca também, tem um outro espírito que ataca principalmente mulheres, que são espíritos que provocam aborto. A mulher não consegue levar uma gestação até o fim. E começa a abortar. É preciso repreender esse tipo de demônio, de ação demoníaca. A mulher, ela não consegue manter o feto e acaba abortando. Não aceite isto, né? Não aceite isso na sua família, na sua vida. Repreenda este demônio, rejeita essas coisas, para que você seja liberto disso. Um outro tipo de demônios que atua na família são espíritos de violência, que levam as pessoas à prática da violência. São famílias de assassinos. Não sei se você conhece famílias assim, eu conheço. Famílias onde os homens são violentos, são todos violentos, às vezes tiram a vida de pessoas por qualquer motivo, por qualquer razão, vão para o crime, vão para as quadrilhas, são pessoas extremamente violentas. Por outro lado, existem demônios também que são demônios que agem na família para matar os homens da família. Quase todos os homens acabam morrendo com mortes violentas, mortes provocadas por ações violentas de outras pessoas. São assassinados. Isso é espírito familiar. Precisa ser quebrado isto. Precisa ser desfeito isto. Porque Cristo nos libertou dessas coisas todas. Existe também, irmãos, um tipo de espírito que opera ele mata. A obra do diabo é sempre roubar, matar e destruir. Existe um tipo de espírito que mata através de acidentes. Acidentes de carro ou acidentes de avião, mas principalmente acidente de carro. Às vezes ele mata a família inteira. É o pai, a mãe, os filhos, num acidente só. E às vezes eles vão matando por acidente, um após o outro. Quero dizer para você que quando isso começa a acontecer, é preciso se levantar e posicionar contra essas coisas. Por quê? Porque pode ter um demônio ali, através de uma maldição, através de alguma coisa hereditária, agindo na vida daquela família e ceifando a vida das pessoas através de acidentes. E as pessoas vão pensando que isso é normal, acontece, mas acontece demais. Fica uma coisa anormal. Eu quero dizer para você que é preciso tomar uma posição para acabar com isso. Quando não matam todos de uma vez, eles vão matando aos poucos. Agora tem um assunto que eu quero fazer aqui uma espécie de parênteses e abordar. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 26. Provérbios 26, ela nos traz aqui uma revelação importante. Provérbios, capítulo 26. Capítulo 26 de Provérbios, versículo 2. Diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Ou, em outra versão, diz: não se cumpre. A maldição sem causa não se cumpre. Olha aqui para mim. Isso é importante nós entendermos. Para que a maldição, a palavra de maldição falada contra nós, ou contra você, ou contra